Pessoal, não é qualquer profissional, venhamos e convenhamos, né? Não é qualquer profissional que Pessoal, vamos entrar ao vivo agora. Pessoal que se inscreveu no grupo, né, na nossa aula. Pessoal que se inscreveu aqui na nossa aula já vai ter acesso ao link, tá? E quem não pode assistir ao vivo, pode também ter acesso à gravação, tá bom? Eu vou deixar de novo o link para inscrição. Quem não conseguiu se inscrever, tá? E vou deixar um outro link também de pagamento, caso vocês tenham dificuldade aí para entrar e acessar por esse link de inscrição, tá bom? Um grande beijo. Vamos iniciar a aula. Vamos lá, gente. Alguns probleminhas técnicos aqui. Vamos lá, gente. Alguns probleminhas técnicos. Nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir.
Boa tarde, tudo bem? Querida, você me desculpa, tá? A inteligência artificial tá respondendo aqui para mim. Eu já vou te atender aí, tá bom? Só um minutinho, me perdoe. Amiga, me dá uma moral aí na minha aula. Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos entrando, né? É, Vamos lá, vamos entrando, aguardando o pessoal entrar. Vamos apresentar, né, pessoal? Bom, gente, prontinho, agora sim, pessoal. Muito boa tarde. Vamos iniciar, né, a nossa aula sobre avaliação neuropsicopedagógica da teoria da mente. Esta é uma avaliação importantíssima para profissionais que trabalham com desenvolvimento humano, que trabalham aí com a aprendizagem, com avaliações cognitivas, né? Acho que está acontecendo algum jogo aí, não sei se é o Cruzeiro, o Atlético, quem é, mas enfim, não tem como disputar com essa galera do jogo, né, gente? Vamos aqui à nossa aprendizagem, tá? Deixa eu só ajustar aqui o filtro. Deixa eu ver. Vou pôr um filtro aqui, né, galera? Bom, acho que assim tá bom. Então vamos lá. Pessoal, o que ocorre, né? A teoria da mente é um. Posso brincar? Posso brincar? Ele quer brincar, galera. A teoria da mente, pessoal, ela é, na verdade, né, uma habilidade básica do ser humano. E o ser humano, ele necessita compreender o estado emocional do outro para que ele consiga interagir. E como que funciona isso, né? Se eu não percebo, por exemplo, que eu estou te desagradando com a minha fala, eu não percebo que eu estou te desagradando com o meu comportamento, teoricamente, nós teremos dificuldades em interagir, nós teremos dificuldades em criar laços, nós teremos dificuldades, então, para ser, né, mais assertivos no dia a dia, na nossa funcionalidade. E esse teste é um teste muito interessante. Por quê? Este teste é um teste que auxilia na identificação de sinais de autismo. Aqui no Instagram, vocês não vão conseguir, pessoal, acessar o PowerPoint.
tá? Então, eu sugiro que vocês alterem aí, né, para o YouTube, tá? O YouTube do Neuroeduca. Deixa eu ver se eu consigo colocar o link aqui. Aqui acessa link? Eu não sei como que funciona. Se dá para acessar o link, mas o meu YouTube, né, a aula está acontecendo aqui. E nessa aula a gente consegue, né, compartilhar com vocês melhor. Então, o PowerPoint, tá? É uma aula que vai enriquecer muito. E lembrando que para ter o seu certificado, você precisa, né, fazer a sua inscrição na aula. Você pode participar da aula, comentar. Mas o certificado dessa aula, para contar aí, né, em disciplinas na faculdade, é somente com a inscrição, tá bom? O link da inscrição tá no meu grupo lá. E depois eu posso mandar para vocês, tá bom? Um grande beijo. Então vamos lá, gente. Vamos iniciar aqui, né, o que interessa, né? Não sei quem está ganhando aí o jogo, se tá tendo jogo, se não tá. Comenta aqui para mim o seu nome, seu bairro, né? Seu nome, de onde você é, né? Se você está cursando alguma disciplina nessa área da neuropsicologia ou psicopedagogia ou neuropsicopedagogia, tá? Comenta aqui para mim se você tá cursando alguma disciplina nessa área e vamos lá, vamos iniciar a nossa aula. Esse teste, pessoal, é um teste muito simples, é um teste muito fácil de ser aplicado, é um teste barato. Na verdade, ele não é barato, né, gente? Ele é gratuito, tá? É um teste gratuito, você consegue na internet. E não é somente o teste que demonstra pra gente, né, quais são aí, então, as características daquele paciente, tá? Em alguns casos, você vai precisar de mais de um teste para avaliar aquela capacidade do paciente, tá? Então, vamos lá. O que acontece? Eu preciso que vocês compreendam, né, a importância, né, de aplicar esse teste. Por quê? Às vezes as pessoas elas tendem a compreender que o autismo ele pode ser verificado somente por uma característica ou outra. Como assim, professora Edna? Pessoal, muitas vezes, né, muitas vezes, a gente observa avaliações em que o profissional ele coloca assim, olha, essa pessoa, né, tal pessoa, é uma pessoa que não olha nos olhos. Vamos colocar essa característica, que é uma característica muito comum, é uma característica muito difundida, né, como uma característica do autismo, é uma característica bem assim conhecida por todos, né, mas não é a única característica. Existem autistas que não te olham nos olhos? Sim, existem autistas que não te olham nos olhos. Ponto. Fato, tá? Agora, existem autistas que te olham, mas não conseguem fixar o olhar, né? Então, eu não posso basear a minha avaliação apenas em uma característica, como esta, por exemplo. Olha nos olhos, não é autista. Não olha nos olhos, é autista. Não, eu não posso basear a minha avaliação somente por um critério. Os transtornos psiquiátricos, pessoal, são transtornos que apresentam diversos critérios e muitas vezes um transtorno é muito parecido com o outro, tá? E quando eu falo isso, um transtorno é muito parecido com o outro, eu estou dizendo o seguinte: alguns transtornos
vão nitidamente se parecer com o outro no sentido de critérios. Então, o TDAH. Pode ser que o TDAH ele também não te olhe nos olhos, mas não é porque ele não foca o olhar no sentido dessa dificuldade de interação. É porque ele está disperso com um monte de outras coisas. Então, ele entra no ambiente, igual um foguete, pronto. E aí você utiliza somente desse critério, você pode cair em falha, tá? Tá tranquilo, pessoal? Tá muito rápida a explicação. A gente pode continuar aqui a explicação de como é feita a avaliação, né, da teoria da mente? Dá um okzinho aqui para mim. Eu não sei se tem que mudar alguma coisa aqui no comentário para vocês comentarem. Eu não sei se tem alguma coisa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Pode mandar aqui nos comentários. Deixa eu ver. Olha aí se deu certo, gente. Olha aí se vocês conseguem comentar, por favor. Tá bom? Então, vamos lá. Eu tô compartilhando aqui a tela com vocês. CLN, mas nós vamos falar um pouquinho da teoria primeiro, tá? Quem tá no Instagram, muda aqui para o YouTube, Neuroeduca, no final H, tá? Por quê? Porque aí no Instagram não dá para ver o compartilhamento de tela, né? No Instagram a gente não consegue ver o compartilhamento de tela, tá? Então, pelo Instagram fica um pouco mais delicado de acompanhar, tá bom? Então vamos lá, gente. Eu tenho aqui, né, na nossa tela da nossa aula, eu tenho uma compreensão teórica do que é a teoria da mente, tá? Então, a teoria da mente, ela pode ser compreendida como uma habilidade por meio da qual eu consigo identificar sentimentos e sensações do outro, tá? Então, é uma abordagem que integra a neurociência, a psicologia e a pedagogia, tá? Bom, quando a gente fala o que é teoria da mente, eu preciso distinguir de algumas questões, por exemplo, como personalidade, tá? Então, eu preciso compreender que teoria da mente é compreender que o outro tem desejos diferentes dos meus, que o outro tem emoções diferentes das minhas, que o outro tem crenças diferentes das minhas, que o outro tem intenções diferentes das minhas. Vocês já observaram que às vezes a pessoa ela está com más intenções, mas a outra não percebeu essas más intenções, né? A outra pessoa não percebeu essas más intenções. E aí o que acontece? A gente tem, então, dificuldades, obviamente, no relacionamento. Teoria da mente é a famosa maldade. Então, quando a gente fala assim, fulano não tem maldade para as coisas, né? É porque ela tem, provavelmente, uma defasagem na teoria da mente, tá? Então, quando a gente se refere, né, o termo, a gente tem bases neurais bem estabelecidas, tá? Essa imagem é só ilustrativa, né? A gente pode trazer depois para vocês no PDF da aula algumas questões relativas a regiões, né? Então, o córtex pré-frontal medial, né? O córtex pré-frontal medial, ele é responsável, então, pela reflexão sobre os próprios estados mentais e os estados mentais do outro. Isso significa dizer, pessoal, que, né, nessa área, né, do nosso encéfalo, que a gente teoricamente raciocina, né, sobre o que está sentindo, sobre aquilo que a gente, né, a nossa tomada de decisão, o planejamento das nossas ações, tá? Então é uma área muito importante para que a gente consiga, então, desenvolver os nossos relacionamentos,
tá? Então, a pessoa que tem alteração na teoria da mente, nitidamente, ela vai ter dificuldades em planejar a ação, vai se desregular muito facilmente, tá? Peraí, pessoal, que eu vou só pegar um apoio aqui para esse celular. Só um minutinho. Então, vamos lá. Bom, uma outra questão, né, é o sulco temporal superior, né? O lobo temporal é essa região aqui lateral, né, do nosso encéfalo, tá? Essa região que a gente processa as informações sobre as intenções, né? Então, é uma região muito rica em facetas relacionadas à compreensão. Então, a compreensão da linguagem, a compreensão das intenções. Então, é como se fosse nessa região que a gente filtrasse, então, as nossas intenções, tá? Bom, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que a teoria da mente, pessoal, é uma habilidade muito relacionada a outros tipos de transtorno, tá? É muito relacionada a outros tipos de transtorno. Então, por exemplo, geralmente, quem tem alteração na teoria da mente tem uma alteração também em alça fonológica, tá? Ou pode ser que tenha alteração também em questões sensoriais, tá? Então, são transtornos muito complexos, né? Que a gente precisa, então, ter um domínio teórico muito importante, tá? Muito bem. Deixa eu só compartilhar aqui, o pessoal está solicitando o nosso link. Bom, então, o que a gente precisa compreender, né, da nossa avaliação da teoria do autismo? Não é um único teste que vai permitir para a gente essa compreensão do autismo, tá? Bom, a ínsula e a amígdala. Tem pessoas que não sabem que a amígdala existe aí no encéfalo. Tem gente que acha que a gente só tem a amígdala aqui. Aqui, gente, não se chama amígdala, tá? A gente fala amígdala como um termo muito comum, mas aqui a gente tem o nome, né? Aqui a gente tem o nome de tonsilas palativas, tá? Tonsilas palativas. Tô entendendo, né? Que eu tô com a cabeça baixa aqui. Enfim, vamos lá. Bom, a outra região, né, a outra base neural, então, da teoria da mente é a junção temporoparietal, tá? É mais ou menos como se fosse um arco aqui no nosso encéfalo. Essa alteração, né, em regiões traz para gente justamente essas questões sensoriais que eu acabei de dizer, né? Então, quando a gente pensa em uma alteração de algum transtorno, né? A gente está dizendo especificamente em uma série de limitações em várias regiões, não só em uma região específica, tá? Bom, aqui na nossa aula, a gente vai ver um teste específico de avaliação da teoria da mente. E nós temos marcos importantes, né, na progressão, então, desse desenvolvimento dessa habilidade, né? São fases progressivas entre os 3 e os 7 anos de idade, embora a gente continue desenvolvendo a teoria da mente o resto da vida, tá? Então, essas são fases cruciais para desenvolver a teoria da mente, né? É por isso que a empatia ela é importante de ser desenvolvida o quanto antes nas crianças, justamente para que elas consigam ter
essa motivação, né, para aprender, tá bom? Bem, a gente precisa compreender também que quando a gente vai avaliar a teoria da mente, a gente tem um público-alvo, uma população específica para a avaliação desse transtorno, tá? Que público-alvo seria esse? Esse público-alvo é um público-alvo bem característico do espectro do autismo, tá? É um público-alvo muito, como eu posso dizer? É um público-alvo muito específico, tá? Então, geralmente são crianças autistas, alunos com dificuldades na aprendizagem e interação social, porque não é necessariamente porque eu tenho dificuldades na interação social que eu tô falando de autismo, não, tá, pessoal? Não é por conta disso, tá bom? A gente tem casos de TDAH com prejuízo na reciprocidade social, tá? Nós temos lesões cerebrais que foram adquiridas e traumatismos cranianos. E nós temos idosos com suspeita também de declínio cognitivo. Então, quando a avaliação ela é iniciada, né, para queixas de isolamento social, dificuldade de interagir, né, comportamento socialmente inadequado, a gente necessariamente pensa em avaliar teoria da mente, ok? Bom, um outro ponto, né, é deixar claro que uma avaliação ela não se baseia somente na teoria da mente. Uma avaliação concreta, robusta, bacana, ela se baseia em diversos fatores, tá? Uma avaliação boa, ela precisa, né, uma avaliação de excelência, ela precisa considerar o contexto natural daquela criança, né? Qual que é o contexto da sala de aula, do recreio, das situações cotidianas, né? Porque esses contextos vão revelar padrões que não são evidentes no consultório. Então, às vezes, eu escuto assim, mas você, como neuropsicopedagoga, realmente precisa ir à escola, né? Você não vai aplicar os testes. Gente, só os testes da avaliação não nos garantem uma boa avaliação, porque os testes, eles são quantitativos. Os testes são quantitativos, ok? Então, quando eu tenho testes que são quantitativos, o comportamento, desempenho relacionado à qualidade na interação só pode ser observado ou com testes muito específicos, como esse que a gente vai ver hoje, ou então com questões mais relacionadas aí à nossa observação mesmo participante, né? Aquilo que eu observo no meu paciente, tá? Bom, um registro sistêmico, né? Uso então de protocolos estruturados para garantir objetividade e comparabilidade entre avaliações. É importante que se guarde, né, o prontuário, obviamente por questões éticas, mas também para que você consiga comparar. Muitas vezes essas avaliações vão sendo solicitadas ao longo da vida daquele paciente, tá? E aí é importante que você tenha em mente que você precisa comparar os resultados, até para identificar se esses resultados são resultados de uma boa intervenção, né, ou não, tá? Então, a avaliação da teoria da mente, ela envolve muitas questões que são específicas, né, que são questões muito características de alguns transtornos, mas eu preciso comparar se houve um desenvolvimento ou não depois daquela habilidade, tá? E aí, o que a gente precisa ter em mente, né? A qualidade dessa reciprocidade. É muito comum a gente escutar assim, mas fulano não parece ser autista, porque fulano interage. Tá, gente, fulano interage, fulano não parece ser autista, mas fulano interage
com uma qualidade que não é adequada, tá? Fulano interage com uma qualidade que não é a esperada. Fulano interage com uma qualidade que não vai trazer manutenção das relações interpessoais, tá? Então vamos lá, gente. O que a gente precisa ter como, né, um olhar aí atento quando a gente vai fazer essa avaliação, tá? Primeira coisa que a gente precisa pensar, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente, a primeira coisa que a gente precisa avaliar é: interage, ótimo, brinca com os colegas, ótimo, vai à escola, adora a escola, PTT, patatá, ótimo. Mas como é a qualidade dessa interação? É só brigando? É só causando confusão? Babado, gritaria, né? Como diz o outro? Então aí, gente, já tem que ter uma atenção especial. Não necessariamente porque só briga é porque é autista. Nada a ver, gente. Presta atenção. A gente precisa de uma observação clínica muito específica sobre a nossa criança ou adolescente. Por quê? Pode ser uma alteração na teoria da mente? Pode, mas pode ser também uma alteração em questão emocional, de humor, de personalidade? Pode. E aí a gente tem que saber até onde a gente pode ir como profissional, até onde a gente precisa avaliar melhor outras questões específicas. Ok, pessoal? Bom, aí o que entra, né? O que entra como mais específico aqui pra gente nessa hora? Bom, aqui na avaliação da teoria da mente, o mais importante são exemplos práticos. Bom, uma criança com autismo de 6 anos, que vai ter uma alteração, então, na teoria da mente, né? Ela tem dificuldade em compreender brincadeira de faz de conta. Às vezes ela até consegue, né, fazer brincadeira de faz de conta e tal, mas não é com a qualidade esperada, talvez, né? A avaliação revelou prejuízos na crença falsa de primeira ordem. A gente vai ver o que significa isso, tá? E a intervenção focou com histórias sociais e jogos de perspectiva, tá? Então vamos lá, pessoal. O que a gente precisa ter em mente? O autismo, o TDAH, ou idosos, né, que tem aí que tem percebido uma queda, né, cognitiva, esse isolamento não necessariamente caracteriza alterações na teoria da mente, mas tende a trazer esse isolamento porque a qualidade da interação ela deixa a desejar, tá? Então a gente precisa ter em mente que a avaliação da teoria da mente é algo muito complexo, como eu disse, não é um único teste que vai trazer para você uma boa avaliação da teoria da mente. Não é um único teste que vai trazer para você o diagnóstico do autismo, tá? Bom, e aí, o que a gente precisa compreender? A gente precisa compreender estratégias de intervenções, histórias sociais, jogos de papel, quem é quem, né? Agora eu vou ser a aluna, você vai ser a professora, tá? Reconhecimento facial, quem tá triste, quem tá feliz, quem tá com raiva, tá? E uma leitura, então, compartilhada. Eu vou compartilhar com você aqui agora o teste especificamente, né? Para que a gente consiga avançar aqui na nossa aulinha. A gente já tem aí uma meia hora de aula, enfim. Então, o teste basicamente é: quem tá aí no TikTok não vai conseguir ver o teste. Então, eu sugiro mudar para o YouTube. Não sei nem se eu posso fazer isso, mas o YouTube aqui é Neuroeduca, tá? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês o link aí, ó.
Não sei se funciona isso aí não, gente. Bom, enfim. Aí o que a gente precisa entender, tá? Esse é o teste, ó. Esta é Sally. Sally tem um cesto, tá vendo? Esta é Anne. Anne tem uma caixa. Sally tem uma bola. Ela coloca a bola em sua cesta. Sally sai para passear. Observa que a Anne ficou lá. Anne retira a bola da cesta e coloca dentro da caixa. Sally voltou. Ela quer brincar com a bola. Onde Sally vai procurar a bola? Basicamente, é muito nítido que ela vai procurar na cesta. Quem tem alterações na teoria da mente não consegue perceber que ela não viu, então, que a coleguinha tirou a bola dali. Então, teoricamente, ela vai procurar onde ela deixou. Ela não vai procurar na caixa, porque ela não viu colocando ali, né? Então, o que acontece? As pessoas que têm alterações em teoria da mente são pessoas que têm essa dificuldade, que perdem um pouco o norte, inclusive, gente, com localização, tá? Isso é fato. Agora, eu vou passar um videozinho para vocês. É óbvio que eu não vou expor aqui a criança, gente. Isso é uma questão óbvia, tá? Eu vou passar um videozinho para vocês. Deixa eu ver se ele tá aqui. Se não tiver, eu compartilho lá no grupo, tá? Em que eu aplico o teste da teoria da mente. E aí eu aplico o teste da teoria da mente. E a criança, interessante, porque ela me responde, né, que a Anne vai procurar a bolinha, então, dentro da caixa, né? Então, essa é uma criança que está em avaliação, é uma criança que ainda não tem hipóteses bem definidas, mas que possivelmente a gente está falando de um quadro de TDAH ou de autismo especificamente. Deixa eu ver se eu consigo encontrar o videozinho. Será que eu apaguei? Vixe, tô achando que eu apaguei. Qualquer coisa eu mando para vocês aí no grupo, tá? Da turma, tá ok? Bom, agora vamos entender como que a gente relata isso, né? Como que a gente descreve isso no nosso relatório, tá? Como que a gente descreve isso no nosso relatório? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para vocês entenderem como é importante, né? Relatar de forma qualitativa aquilo que você observou. Como é importante compreender, né, que isso faz toda a diferença, porque o diagnóstico do autismo, por exemplo, é um diagnóstico completamente clínico, né? Por mais que a gente tenha testes, é um diagnóstico de observação clínica, tá? Então, gente, olha aqui a descrição, deixa eu compartilhar a tela com vocês, de uma criança que está no espectro, tem um diagnóstico de autismo, ele está no espectro, tá? E aí a gente precisa entender muito bem como que funciona. Olha, durante o processo de testagem, fulano de tal apresentou extrema dificuldade em aceitar as atividades e tarefas propostas, ok? Demonstrou ser uma criança que se opõe a quase tudo, inclusive a permanecer na sala. Foi necessário criar acordos para sua permanência. Demonstrou dificuldades em sustentar a atenção e, em muitos momentos, não respondia aos comandos, permanecendo a maior parte do tempo com interesses extremamente restritos e inadequados ao momento, bem como apresentou também um baixíssimo limiar à frustração, tá? Bom, e aí, o que a gente pode relatar também, tá, gente? Olha, em algumas tarefas, fulano de tal simplesmente desprezou a possibilidade de tentar fazer. Em situações que envolviam dinossauros ou dragões, né, o hiperfoco desse paciente, o interesse, a concentração e o desempenho
eram melhores. Ademais, demonstrou extrema fragilidade para realizar atividades simples planejadas para sua idade cronológica, como colorir, reconhecer objetos, distinguir tamanhos e localizações. De forma qualitativa, ou seja, na minha observação, todas as instruções precisaram ser repetidas inúmeras vezes, muito reforçadas e bastante estimuladas. E ainda assim, não foi possível, então, obter um sucesso, tá, na execução das tarefas. Por diversas vezes, o paciente o quê? Apresentou entendimento de apenas uma parte do comando, visto que raramente aguardava o término das instruções para iniciar a atividade, tá? Então, a gente tem aí a presença de uma agitação psicomotora, né? Bom, e por vezes, mesmo compreendendo o comando, simplesmente ignorava a aplicadora ou realizava a atividade conforme seu próprio interesse, tá? Então, pessoal, o que a gente precisa ter em mente? A avaliação, né, do autismo, a avaliação do TDAH, bom, a avaliação, né, da teoria da mente especificamente, é uma avaliação muito complexa, né? Não é qualquer profissional que sabe avaliar a teoria da mente. Por isso que a gente vê tantos erros em avaliações, tá? É por isso que se vê tantos erros em avaliações diagnósticas, é por isso que se vê tanto diagnóstico errado, porque as pessoas elas só observam clinicamente alguns fatores e elas não avaliam definitivamente, então, os critérios que são necessários de serem avaliados no autismo, tá? Bom, esse paciente também demonstrou uma extrema inflexibilidade na mudança da rotina, né? Padrões repetitivos de comportamentos e seus interesses demonstraram-se restritos a determinadas atividades, mesmo sendo apresentados diversos estímulos de todas as ordens. Ademais, só aceitava entrar em sala com algum dinossauro em mãos. Então, ele tinha esse comportamento que é um comportamento rígido, é um comportamento específico, é um comportamento repetitivo. E essa é uma das características, tá? Apresentou fragilidades na reciprocidade socioemocional, com dificuldades em estabelecer uma conversa normal, né? Dificuldades em focar o olhar, além de dificuldades em nomear pessoas e objetos. Sempre se referindo a si mesmo na terceira pessoa, né? Então, sei lá, vamos dizer que o paciente se chama Jerônimo, tá? Então, aí, o que você vai fazer? Você vai observar como que ele se refere a si mesmo. Então, ele fala assim, Jerônimo quer ir ao banheiro. Pessoas que têm alterações na teoria da mente são pessoas que apresentam alterações específicas, inclusive nos pronomes. Então, são pessoas, são crianças que vão se utilizar desses termos, tá, pessoal? Quem está acompanhando aqui no YouTube está conseguindo ver o compartilhamento da tela, que aqui no Instagram eu não consigo compartilhar a tela, tá? Bom, além do mais, né, a pessoa tem fragilidades para iniciar ou responder interações sociais em paradigmas propostos para avaliar o processamento e reconhecimento de emoções, bem como o julgamento e atribuição de intenções, crenças, identificação de gafes, situações sociais. Essa pessoa apresentou sérios comprometimentos. Gente, é nisso que está a cognição social, tá? Cognição social, ou teoria da mente, né, é justamente a capacidade de entender estados mentais internos e estados mentais do outro também, tá? Mas esses comportamentos adaptativos tiveram uma melhora significativa após o início, né, do tratamento medicamentoso, tá? Então, após a descrição, foi feita a avaliação e tal. Então, gente, esse é um exemplo, né, de uma pessoa que tem o autismo, que tem alterações na teoria da mente, que tem uma percepção diferente no outro e que precisa, sim, tanto da avaliação, do diagnóstico e de intervenções adequadas.
tá? Eu vou deixar para vocês o link dessa aula, lembrando que vocês que precisam do certificado aí para a instituição, né, para comprovar o estágio, tá? Precisa fazer a inscrição. E aí sim vocês vão ter direito ao certificado da aula, tá ok? Um grande beijo para vocês. Deixa eu encerrar aqui.